pessoal, professor Paulo Tonin falando. Uma vez que nós temos uma montagem pronta, nós podemos fazer uma série de análises em cima dessa montagem. Vamos começar explorando o cálculo das propriedades de massa de uma montagem. Então vamos abrir uma pasta chamada suporte giratório. E aqui dentro nós temos a montagem desse suporte giratório. Vamos abrir. Vamos reconstruir. E aqui nós temos então o suporte giratório e a montagem. Essa montagem tem 3 componentes. Vamos ver aqui na aba Avaliar e vamos ir em Propriedades de Massa. Aqui em Propriedades de Massa, nós temos nessa caixa em azul selecionada toda a montagem. Então, nós vamos calcular as propriedades de massa de toda essa montagem. Para se fazer isso, é necessário que cada um dos componentes tenha já o seu material definido. Então, nesse caso aqui, toda a montagem está selecionada. Só ver esse cubo aqui, selecionando toda a montagem. E aqui a gente tem qual é o valor da massa, 2042,87 gramas, o volume em milímetros cúbicos, a área da superfície em milímetros quadrados e o centro de massa dessa montagem, além dos eixos principais e momentos de inércia e outras informações que nos são dadas aqui embaixo. Nós podemos também, clicando aqui em opções, usar as configurações personalizadas. Então, se nós queremos olhar o comprimento com outra unidade de comprimento, nós mudamos aqui. Se quisermos olhar a unidade de massa com outra unidade, por exemplo, em quilogramas, e a unidade de volume em metro cúbico, nós selecionamos aqui. Vamos dar um OK. Percebo então que a massa foi dada em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Aqui, como a precisão aqui, a peça tem um volume pequeno e a nossa precisão é de 2 casas só, decimais, não apareceu aqui o volume, né? Teríamos que aumentar aqui as casas decimais e aí sim a gente tem o volume em metros cúbicos. Podemos fechar. Vamos agora, ainda na aba Avaliar, detectar possíveis interferências que ocorram nessa montagem. Então, clique em detecção de interferência. Aqui toda a montagem é só selecionada. E aqui a gente pode então calcular possíveis interferências que vão ocorrer nessa montagem. Ao fazer o cálculo, o SolidWorks nos dá 3 interferências. Na primeira interferência, nós temos, vamos dar uma girada aqui na peça. Na primeira interferência, nós temos a interferência entre a base e o pino. Os componentes que estão em interferência aparecem nessa forma transparente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a interferência ocorreu entre essa base e entre o pino. E o valor da interferência foi de 3.958,41 milímetros cúbicos. A segunda interferência foi entre o suporte móvel, que é esse aqui, e o pino. Então, essa lateral aqui tem interferência entre esse suporte e esse pino. E a segunda interferência está aqui do outro lado, interferência entre o suporte e o pino. Então, aqui o que nós temos é que o pino está com um diâmetro maior do que o furo desse suporte, dessa base e desse suporte móvel. Então, já sabemos que existe interferência e o pino tem um diâmetro maior. Vamos então corrigir esse problema. Clica com o botão direito aqui em pino e clique em abrir. O pino então está aberto, a peça está aqui aberta. Vamos dar um clique aqui para que as cotas apareçam. E aqui no diâmetro do pino, vamos mudar para 20. E vamos voltar para o ambiente de montagem.
Então aqui o SolidWorks está pedindo para a gente então reconstruir a montagem. Então sim. Reconstruída a montagem, podemos ir aqui em detecção de interferência e fazer um novo cálculo. E agora percebam que não existe interferências na nossa montagem. Confirmamos, saímos, né? E a nossa peça foi então verificada com relação ao cálculo de massa e a detecção de interferência. Vamos fechar essa montagem, não vou salvar, vou fechar essa peça aqui também, não vou salvar, e vou abrir uma outra montagem, que é a montagem do sensor. Neste exemplo, nós vamos detectar possíveis folgas nessa montagem. Então, a gente pode detectar folgas entre componentes que estão paralelos e entre componentes que estão concêntricos. Aqui na aba Avaliar, nós temos então essa ferramenta Verificação de folgas. E aqui a gente vai então selecionar duas peças. Essa peça aqui da cor laranja e esse eixo. E aqui a gente vai determinar uma folga mínima que a gente quer que exista. Então, eu não quero que exista folga mínima aqui, uma folga de 0 milímetros. E vou calcular. Então, aqui, ó, a gente percebe que existe uma folga entre o eixo e essa parte aqui, essa outra componente em laranja, de 0,25 milímetros. Se a gente der um clique aqui, a gente vai ver quais são as duas peças, né? O eixo e essa outra peça aqui. Uma folga de 0,25 entre as partes. Podemos sair, podemos fechar. E com isso a gente aprendeu a detectar as folgas entre os componentes. Vamos fechar essa montagem, não precisamos salvar.